Naquela noite, o céu partiu-se em dois, e o mundo nunca mais foi o mesmo. O clarão veio sem aviso, como um grito de Deus, atravessando o silêncio. Helena correu até a janela, o coração batendo mais rápido que o som da própria respiração. Por um instante, tudo ficou branco. As montanhas, as casas, até o medo, tudo desapareceu. Mas, quando a luz recuou, algo permaneceu ali, pairando sobre as ruínas da velha mina. Era uma figura humana, mas feita de luz, e no reflexo dos olhos de Helena, algo que não pertencia a este mundo olhava de volta. E se o que chamamos de milagre for apenas algo que nunca deveríamos ter visto? Sussurrou uma voz dentro dela. Quando o clarão se dissipou, o silêncio parecia gritar. O chão ainda tremia e o ar cheirava a ferro queimado. Helena correu para fora, chamando o nome da filha, mas o eco devolvia apenas o som da própria voz. A cidade parecia suspensa no tempo, sem energia, sem som, sem vento. No alto da colina, Rafael observava o rastro de luz que cortava o céu como uma cicatriz. Nada mais seria como antes. Na igreja, Padre Augusto ajoelhava diante do altar coberto de cinzas. Ele conhecia aquele brilho, ou acreditava conhecer. Décadas antes, quando ainda era jovem, ouvira histórias sobre a mina e os homens que nunca voltaram. Agora ele sentiu o mesmo medo antigo despertando dentro de si. A luz voltou, murmurou. Rafael examinava o terreno ao redor da mina. A terra estava quente, quase viva. O cheiro era diferente. Não era pólvora, nem metal. Era algo orgânico, pulsante. Quando apontou sua lanterna para dentro da cratera, o feixe de luz encontrou marcas na pedra. Formas humanas, como sombras gravadas no solo. Algo o observava de volta. Naquela noite, Helena não conseguiu dormir. Laura sonhava e murmurava, palavras que não reconhecia, em uma língua que parecia antiga demais para existir. Lá fora, as montanhas pareciam respirar. E quando Helena olhou pela janela outra vez, jurou ver, bem ao longe, a mesma figura de luz, observando sua casa, imóvel, silenciosa, esperando. Na manhã seguinte, o mundo parecia ter perdido a cor. O sol nascia pálido, como se tivesse medo de iluminar o que restou. As ruas estavam vazias, os pássaros calados, e cada janela parecia esconder alguém com medo de olhar lá fora. Helena caminhava lentamente pela praça, tentando entender o que realmente viu. Havia algo no ar, uma vibração, um murmúrio quase humano. Quando ela encostou a mão em um poste queimado, ouviu um som fraco vindo do metal, como se o próprio ferro estivesse sussurrando um nome. Rafael vasculhava o perímetro da mina com a equipe de resgate, mas tudo estava estranho. As bússolas giravam sem parar, os rádios chiavam, e até o chão parecia vibrar sob os pés. Um dos homens apontou para o norte. Havia pegadas na poeira, mas elas paravam de repente, como se quem as deixou tivesse desaparecido no ar. Rafael engoliu seco. Ele já vira o medo antes, mas nunca algo que o fizesse duvidar da própria realidade. Na escola, as crianças estavam estranhamente quietas. Laura desenhava algo em silêncio. Um círculo de luz com olhos no centro. Ponto. A professora perguntou o que era, e ela respondeu com a voz distante de quem ouve algo que os outros não escutam. Ele está voltando. Helena, ao ver o desenho, sentiu um frio na espinha. O mesmo símbolo estava gravado nas rochas da mina.
Padre Augusto caminhava entre os bancos da igreja vazia, repetindo preces antigas, mas as palavras pareciam se perder no eco. Ele abriu um velho livro guardado sob o altar. Um registro esquecido dos tempos da mina. As páginas falavam de uma luz soterrada, o resplendor que não deve ser despertado. O padre fechou o livro com força, o coração acelerado. Ele sabia a profecia havia começado. Ao cair da noite, Helena ouviu passos no quintal. Saiu com uma lanterna na mão, e a luz cortou o nevoeiro, até encontrar algo que a fez parar de respirar. Era Rafael, coberto de pó, com os olhos marejados. Helena! Você precisa ver isso. Ele estendeu a mão, tremendo, e quando ela a segurou, um zumbido percorreu o ar, como se a própria terra reconhecesse aquele toque. O silêncio se partiu novamente. O vento que soprava das montanhas parecia carregar vozes. Helena e Rafael seguiram o rastro de luz até a entrada da antiga mina, agora cercada por marcas queimadas no chão. O ar ali era pesado, quase sólido. Cada passo ecoava como se o tempo tivesse parado. Helena olhou para as paredes e percebeu símbolos gravados na rocha, os mesmos do desenho de Laura. Alguém tentou avisar, sussurrou Rafael. Mas algo dentro da escuridão respondeu, e não era humano. Ponto dano, pensasse ao contubis. Dentro da mina, o ar estava frio demais para aquela estação. O feixe da lanterna de Rafael cortava o escuro, revelando túneis que pareciam se mover sozinhos. No chão, ferramentas antigas enferrujadas, e sobre elas, sombras que não pertenciam a ninguém. Helena sentiu algo passar por trás dela, rápido, leve, como um sussurro com forma. Isso não é vento, disse ela. O eco devolveu a frase em sua própria voz. Enquanto isso, na cidade, Laura acordava no meio da noite. Caminhou até a janela e viu algo impossível. Uma fileira de pequenas luzes subindo das montanhas como se alguém acendesse estrelas no chão. A menina sorriu, mas os olhos dela refletiam um brilho que não era deste mundo. A cada lampejo, ela sussurrava um nome. O mesmo que Helena ouvira ecoar na mina. Padre Augusto chegou à mina ao amanhecer. Encontrou marcas de passos que não eram de Helena nem de Rafael. Pegou o rosário e caminhou até a entrada, murmurando uma oração que mal conseguia terminar. Ao encostar a mão na pedra, ouviu algo sussurrar do outro lado. Você sabe o que libertou? Ele caiu de joelhos, chorando. A fé que o sustentou por décadas começava a ruir. Mais fundo na mina, Helena e Rafael encontraram uma câmara esculpida na pedra. E no centro, uma figura petrificada, humana, envolta por raízes antigas. O rosto parecia gritar em silêncio, os olhos cobertos por uma fina camada de cristal. Helena se aproximou e a lanterna piscou. Por um instante ela teve certeza o rosto era o dela. O chão tremeu, e da pedra partiu uma rachadura, brilhando como fogo sob a pele da terra. O som começou como um zumbido distante, mas logo se transformou em algo que parecia uma voz. Vinha das profundezas da terra, ecoando pelas paredes da mina. Helena cobriu os ouvidos, mas o som atravessava o corpo, vibrando dentro do peito. Rafael tentou chamá-la, mas as palavras se perdiam em meio ao ruído vivo. A voz dizia algo que ela não compreendia, ou talvez não quisesse compreender. Era como ouvir o próprio medo tentando falar. Lá fora, Laura acordou chorando. As luzes no céu desapareceram, mas agora o chão do quarto vibrava como se algo tentasse subir. Ela correu para o quarto da mãe, mas Helena não estava. A menina encostou o ouvido no chão e ouviu vozes. Centenas delas, chamando seu nome.
Laura? O som era doce, quase familiar, e ela sentiu vontade de responder. No coração da mina, Helena e Rafael encontraram uma passagem que não existia antes. Um corredor estreito, iluminado por luz que parecia pulsar como veias. Cada passo os aproximava da voz. Agora clara, feminina, quase humana. Helena sentiu o chão pulsar sob os pés, e um sussurro atravessou o ar. Você me trouxe de volta. Ela parou, os olhos marejados. Quem é você? Perguntou. A resposta veio em um coro. Você. Padre Augusto subiu até o topo da colina, guiado por um instinto antigo. As montanhas pareciam respirar, e do solo vinham vibrações profundas. Ele abriu os braços e gritou uma oração esquecida, tentando conter o que sentia despertar sob seus pés. Mas no horizonte, algo começou a se erguer. Uma linha de luz cortando o solo, crescendo, como se a própria terra estivesse se abrindo. O padre caiu de joelhos, murmurando: não é de Deus. Nunca foi. De volta à mina, a voz se transformou em grito. As paredes tremiam, e Rena viu o rosto petrificado começar a se mover. Lentamente, os olhos se abrindo sob o cristal. Uma luz intensa explodiu, e por um segundo ela viu duas versões de si mesma, uma viva, outra aprisionada na rocha. Rafael tentou puxá-la para fora, mas o chão se abriu entre eles. A voz rugiu. O que foi esquecido deve renascer. E o silêncio morreu ali. Quando Helena abriu os olhos, estava sozinha. O silêncio era absoluto. Mas havia uma sensação de presença, como se algo respirasse ao seu redor. As paredes da mina pareciam mudar de forma. E por um instante, ela viu memórias que não eram suas. Homens cavando, gritos, a explosão original, e uma mulher idêntica a ela, acorrentada à pedra. A verdade caiu sobre ela como um peso impossível. A figura de luz não era um ser divino. Era uma lembrança viva, uma alma aprisionada que agora buscava retorno. Rafael acordou do outro lado da fenda, coberto de poeira e sangue. Chamou o nome de Helena, mas só o eco respondeu. Ele acendeu uma tocha improvisada e começou a caminhar, guiado pelo som distante da voz dela. A cada passo, sentiu o peso da culpa. Lembranças que não eram dele começaram a surgir, rostos de homens, promessas quebradas e o mesmo clarão que agora voltava a persegui-lo. Ele percebeu que o que estava sendo libertado não era apenas uma entidade, mas o passado da própria cidade. Na superfície, Laura observava a cidade mergulhada em sombras. As pessoas começaram a sair de casa, todas em silêncio, como se chamadas por algo invisível. Seus olhos refletiam o mesmo brilho que Helena vira no fundo da mina. A menina levantou o braço e apontou para as montanhas. E no mesmo instante, todas as luzes da cidade se apagaram. O céu se abriu em faíscas douradas. E ela sussurrou. Mamãe se lembrou. Helena tocou o cristal ao redor da estátua, e ao fazê-lo, flashes de outra vida invadiram sua mente. Ela se viu em outra época. Uma cientista, conduzindo experimentos na mina, tentando conter uma energia que escapou do controle. A explosão que deu origem à cidade havia sido dela. Tudo se repetia. A cada geração, a mesma alma tentava corrigir o mesmo erro. E agora, ela entendia. Não havia como fugir daquilo que se é. O som cessou. A mina ficou em silêncio e a luz começou a apagar, uma centelha de cada vez. Helena caiu de joelhos, exausta. Se o passado quer voltar, que volte comigo, murmurou. Ela fechou os olhos e o brilho ao redor dela se fundiu com o da figura. A terra parou de tremer. Lá em cima, Laura sorriu entre lágrimas. O céu enfim ficou escuro. Não como o fim, mas como um descanso. Às vezes, lembrar é a única forma de libertar. O chão voltou a tremer.
Helena abriu os olhos e viu o fogo brotar das rachaduras, subindo em colunas que pareciam respirar. Rafael a encontrou ajoelhada, envolta por luz dourada e cinzas. A mina vai colapsar! Gritou ele. Mas ela não se moveu. Dentro da claridade, Helena ouviu uma escolha: ou libertava a energia, destruindo tudo, ou a selava novamente, sacrificando-se junto. Pela primeira vez, ela não sentiu medo. Sentiu paz. Porque entendeu que algumas vidas existem apenas para encerrar um ciclo. Rafael tentou alcançá-la, mas o calor o empurrou para trás. A luz ao redor de Helena se tornava quase sólida, moldando sua silhueta como uma estátua viva. Você não entende! Ele gritou, lágrimas se misturando à fuligem. Eu preciso te tirar daqui! Helena olhou para ele e sorriu. Um sorriso de quem já decidiu. Você já me salvou, Rafael, mas agora é a minha vez de salvar o resto. E então, a luz começou a se expandir. Na superfície, Laura segurava o rosário do Padre Augusto, o vento rodando em volta dela. O padre estava de pé atrás, murmurando, uma prece entre lágrimas. O chão tremia, e uma luz subia das montanhas como um segundo sol. Laura ergueu o rosário e fechou os olhos. Por favor, mamãe, não me esquece. E naquele instante, a luz respondeu, suave e maternal, como um abraço invisível. Ubondo. Dentro da mina, Helena respirou fundo. A voz antiga sussurrava ao seu redor, prometendo poder, prometendo vida. Mas ela apenas respondeu com um simples não. Deu um passo à frente e colocou a mão no cristal pulsante. A energia a envolveu completamente, e por um instante, o tempo parou. Lágrimas e fogo se misturaram, e o mundo inteiro pareceu prender o fôlego. O sacrifício foi silencioso, mas eterno. A explosão foi tão brilhante que o céu inteiro se tornou dia. Da montanha, uma onda de luz se espalhou, varrendo a cidade, apagando o fogo e o medo. Rafael caiu de joelhos, encarando o clarão desaparecer no horizonte. Laura sorriu entre lágrimas, e o padre fez o sinal da cruz. O vento cessou. Por alguns segundos, o mundo ficou suspenso. Nem morte, nem vida, apenas o eco de uma escolha que salvou tudo e levou uma alma com ela. O sol nunca nasceu naquele dia. O céu permanecia cinza, como se o mundo tivesse esquecido como amanhecer. Rafael caminhava entre as ruínas da mina, o rosto coberto de fuligem, os olhos procurando algo que talvez nunca mais encontrasse. O vento trazia um som distante. Não era lamento nem voz, apenas o eco suave de um nome que ele conhecia bem. Ele se ajoelhou e sussurrou. Helena, e o silêncio respondeu com um brilho discreto nas pedras ao redor. Como se ela ainda estivesse ali, não viva, mas presente. Laura acordou antes de todos. O quarto estava frio, mas no ar havia um perfume doce, o mesmo que sentia quando a mãe a abraçava. Caminhou até a janela e viu o vale coberto por uma névoa dourada. Fechou os olhos e ouviu uma voz suave no coração. Você se lembra de mim? A menina sorriu, segurando o rosário entre as mãos pequenas. Sempre, mamãe. E naquele instante, a névoa brilhou. Por apenas um segundo. Como se o mundo tivesse respirado em paz. Padre Augusto caminhava pela igreja destruída, recolhendo os cacos dos vitrais caídos. Cada pedaço refletia fragmentos da explosão, lembranças congeladas em cores. Ele colocou um fragmento sobre o altar e murmurou. Ela devolveu o que tomamos. Pela primeira vez em muitos anos, ele não rezou pedindo perdão. Apenas agradeceu, porque compreendeu que nem todo sacrifício é punição. Às vezes, é amor em sua forma mais antiga. Dias depois, Rafael encontrou Laura brincando perto do rio.
Ela parecia tranquila, desenhando círculos de luz com uma pedra brilhante nas mãos. De onde tirou isso? Perguntou ele. A menina olhou para o céu e respondeu. Ela me mostrou onde procurar. Rafael pegou a pedra. E por um instante viu o reflexo de Helena sorrindo dentro dela. O vento soprou entre as árvores, levando embora a última cinza da explosão. O passado, enfim, descansava. Ninguém mais falou da explosão. A cidade se reconstruiu lentamente. Mas a montanha nunca voltou a brilhar. Às vezes, nas noites mais silenciosas, uma luz suave cruzava o céu. Não como destruição, mas como lembrança. E quem olhava, sentia algo que não sabia nomear: saudade, talvez, ou gratidão, porque em algum lugar entre a terra e o fogo, entre o esquecimento e o amor, Helena ainda existia, guardando o que nunca deveria ter sido visto, mas que precisou ser lembrado para o mundo continuar.